vezes você já ouviu falar que o livro é melhor que o filme? Eu sou a Ari Martins, esse é o Universo Literário e hoje eu vou falar as diferenças entre o livro e o filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu vou começar falando sobre algumas coisas que não tem no filme, mas tem no livro. Como, por exemplo, o início do livro. No início do livro, o tio do Harry, ele vai trabalhar e aí ele olha de relance e percebe que tem uma gata ali no jornal. Aí ele acha estranho e resolve olhar de novo pelo retrovisor do carro e tudo que ele vê é uma gata olhando de volta para ele. Bom, ao decorrer do caminho, ele percebe que tem algumas crianças usando capas e ele acha que é algum tipo de comemoração que ele não conhece. Só que ele começa a notar que também tem adultos e idosos usando capa e ele já acha aquilo uma coisa horrível, porque na verdade tanto ele quanto a Petúnia, né, a esposa dele, odeia coisas diferentes. A Petúnia principalmente pelo fato da irmã dela ser bruxa. Ela odeia o fato da irmã dela ser bruxa. Então ele acha aquilo inadmissível. Como que um adulto, um idoso tá usando capa na rua, né? E começa a reclamar no carro lá sozinho. Bom, ele chega no trabalho e mais tarde ele resolve comprar rosquinhas. Nessa espera da rosquinha, ele escuta duas pessoas falando que o Tiago e a Lilian Potter morreram e que o seu filho sobreviveu. E ele assusta porque ele fala o que o Tiago e a Lilian, ele pensa, né, na verdade. Só que ele começa a falar, quantos Tiagos e quantas Lilians não existem por aí, não é mesmo? Não pode ser eles. E ele nem sabia o nome do filho deles. Eles sabiam que tinha um filho, mas não sabia o nome. Então ele tenta se convencer que não é os que ele conhece, né? A cunhada dele. E vai pra casa. Quando ele chega em casa e vai sentar no sofá pra assistir o jornal, ele nota que tem uma notícia falando que tinha muitas corujas em vários lugares da cidade. E aí ele lembra daquilo que ele ouviu. Ele estava decidido a não contar para a tia Petúnia sobre o que ele ouviu. Só que como ele viu aquele noticiário no jornal, ele resolveu contar. Então ele esperou o Duda dormir e foi contar para a tia Petúnia. Logo em seguida, o Dumbledore aparece. E ele olha a gatinha lá parada e fala: "Ah, professora McGonagall, eu sabia que era você." Então aquela gatinha do começo era a professora McGonagall. E tem uma coisa que eu acho que não ficou explícita no filme, mas que ficou bem explícita no livro, que o Tiago e a Lilian Potter, eles eram bruxos muito habilidosos. E eu acho que assim explica a fortuna que eles deixou pro Harry, né? Quando o Harry vai lá no beco diagonal com o Hagrid. E aí, como na época o Voldemort, ele tava pegando alguns bruxos pra entrar no clã dele e até ameaçando alguns pra entrar por medo, ele queria que o Tiago e a Lilian fossem pro clã deles, mas como ele sabia que o Tiago e a Lilian eram muito amigos do Dumbledore, eles nunca iam aceitar isso. Então, ele decidiu matar o Tiago e a Lilian. É aquela coisa, né? Tipo, se eu não vou ter vocês, vocês também não vai ficar vivo. Então, ele matou o Tiago e a Lilian. Só que aí, dá a entender que o Tiago e a Lilian era muito amigo do Dumbledore e da professora McGonagall. O que explica o primeiro filme e os outros, como o Dumbledore passa pano pro Harry. Tipo, ele tá errado, ele faz coisa que não deve, mas o professor Dumbledore passa pano pra ele. Então eu acho que ficou faltando isso, sabe? Falar pelo menos que o Tiago e a Lilian era muito amigo, era amigo pessoal do Dumbledore. Por isso que o Dumbledore tem esse vínculo todo com o Harry. Por isso que o Dumbledore protege o Harry e ajuda o Harry, dá conselhos pro Harry ao decorrer não só do Harry Potter e a Pedra Filosofal, como de todos os da saga Harry Potter. Ele sempre protege o Harry. E a professora McGonagall também. Nesse Harry Potter e a Pedra Filosofal, ela protege muito o Harry. Então eu acho que isso eles deviam ter colocado no filme e não colocaram. Só que eles eram amigos pessoais, já ia, né, ajudar muito. Uma adaptação que foi feita no filme foi o Hagrid levar o Harry na estação de trem. Na verdade, não é o Hagrid que leva o Harry, e sim o tio dele. O tio dele leva, mas não porque é bonzinho, é porque ele pega o bilhete do Harry e vê que tá escrito 9 3/4, na verdade 9,5. E ele fala, não existe essa plataforma aqui. E o Harry pergunta se ele pode levar, e ele leva.
Ele leva, espera o Harry ver a plataforma 10 e a plataforma 9. Tem a audácia de olhar pra ele, gritar do carro, assim, eu não falei pra você? Não tem plataforma 9,5, só tem a 10 e a 9. Boa sorte e vai embora. Deixa o menino lá sozinho na estação de trem. Isso que acontece no livro, né? No filme, o Hagrid leva ele e vai embora também. E ele, né, encontra os Weasleys e consegue passar. Outra adaptação que tem no filme é quando o Malfoy chega no Harry, lá em Hogwarts, e fala: Ah, você vai descobrir que algumas famílias são melhores do que outras. E aí estende a mão pro Harry, a fim dele apertar a mão e os dois virar amiguinho e sair junto como amiguinhos, né? Só que na verdade no livro, essa cena acontece no trem, indo pra Hogwarts ainda. Ele chega lá no vagão do Harry, e o Ron tá lá, e toda aquela frase que ele fala, olhando pro Ron, falando que sardas, ruivo, roupa de segunda mão, você deve ser o Ron Weasley. Tudo isso ele fala no trem ainda. Inclusive, tem briga, eles brigam no trem e alguém aparta. E essa cena foi modificada, né? Não teve briga e isso aconteceu já em Hogwarts e não no trem a caminho de Hogwarts. Um fato curioso. Quando o Harry tá no jogo de quadribol e a vassoura dele é azarada, a Hermione olha e acha que é o professor Snape. Então ela corre, né, pra poder tacar fogo lá na capa do professor Snape. No livro, nessa correria que ela tá subindo, ela sem querer bate no professor Quirrell e o professor Quirrell cai e bate a cabeça, quebrando o contato visual com o Harry e quebrando o feitiço. E aí sim, ela faz o feitiço no professor Snape e queima, né, a capa dele. No filme, na verdade, o que acontece é que ela faz o feitiço, queima a capa do professor Snape. O professor Snape assusta, bate em alguém que está atrás dele e essa pessoa bate no professor Quirrell, que cai na arquibancada e quebra o contato visual. Então eles deram uma adaptadinha aí, mas eu acho interessante contar aqui pra vocês. Algo que eu não entendi muito bem o que aconteceu, eu não consegui achar muita coisa sobre o porquê, é a existência do Pirraça. O Pirraça, ele é um ser poltergeist que tem no livro. Ele é muito presente. Ele, tipo assim, irrita todo mundo. Ele irrita os professores, os monitores, os alunos principalmente. Ele é muito sapequinha, sabe? Ele irrita mesmo todo mundo. Ele é super presente no livro. Quem jogou Harry Potter e a Pedra Filosofal vai notar que tem o Pirraça lá também. E, assim, simplesmente não quiseram colocar o Pirraça no filme. Eu até vi que teve algumas cenas que gravaram com o Pirraça no Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas por alguma razão eles não quis colocar. Então, o Pirraça, que é muito presente no livro, não existe no filme. Então eu acho que devia, né, gente? Se é muito presente, tem que colocar, pô. Algo que eu acho interessante contar pra vocês é a forma com que o Hagrid entregou o dragão dele, né? Bom, no caso, o Hagrid, ele entregou o dragão dele pro Ron e pro Harry. O caso foi o seguinte. O Ron ligou pro irmão dele, na verdade, escreveu uma carta pro irmão dele na Romênia, que estava lá estudando dragões, perguntando se ele poderia cuidar do dragão do Hagrid. E ele falou que podia sim, que alguns amigos dele iam passar por ali naquela noite, se eles teriam a possibilidade de levar esse dragão até o topo de uma das torres de Hogwarts, para os amigos dele pegar o dragão e levar para ele na Romênia. Então, ele e o Ron pegaram o dragão, eles colocaram o dragão numa caixa, porque ele era pequenininho ainda, colocaram a capa da invisibilidade e levaram o dragão até o topo do castelo lá e entregaram para os amigos deles na Romênia. No livro, é isso que acontece. Só que no filme, o Harry só fala que entregou o dragão deles, só que não explica o porquê que ele entregou, o que aconteceu. O porquê dele ter entregado é que o Malfoy descobriu que ele tinha um dragão e ficava ameaçando com sorrisinhos entregar que o Hagrid tinha o dragão. E como o dragão era proibido de ser criado, eles ficaram com medo do Hagrid ser expulso de vez de Hogwarts.
Então eles decidiram fazer isso, entregar o dragão para alguém. E esse alguém foi o irmão do Ron, o Carlinhos, que estava na Romênia.